Seja bem-vindo ao canal Instrumental e Bíblia. Esse canal é dedicado a fortalecer sua fé por meio da leitura da Palavra de Deus, acompanhada de músicas instrumentais suaves e inspiradoras. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E vamos lá. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras da terra, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus as feras da terra, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento,
e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, é aquele que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Giom, é aquele que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe a ele. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido.
e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E ao homem disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E chamou o homem a sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda agora a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim
Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o de outra, Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 707 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e lhe chamou Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Gênesis capítulo 6.
Como os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de meio côvado, de alto a baixo. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim o fez. Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais limpos, tomarás 7 pares, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, um casal, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar em vida a espécie sobre a face de toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todas as criaturas que fiz. Fez Noé tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem,
Cam e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. E com eles entraram os animais selváticos, segundo as suas espécies, e todos os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros de toda espécie. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, todos os seres em que havia fôlego de vida. Os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, e a arca vagava sobre as muitas águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, de modo que todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Gênesis, capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais e de todo o gado que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas, retirando-se continuamente da terra, começaram a minguar ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. As águas foram minguando até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado da superfície da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas ainda cobriam a terra. E estendendo a mão, Noé a recolheu e a fez entrar consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, a pomba voltou a ele, e eis que trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto de aves como de animais domésticos e de todo réptil que rasteja sobre a terra, faze-os sair contigo e povoem abundantemente a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo:
Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9. Então abençoou Deus a Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eis que vos entrego todo animal que se move sobre a terra, todos os pássaros e todas as feras, em que há fôlego de vida. Tudo vos dou para alimento. Todavia, não comereis carne com seu fôlego, isto é, sangue. Também vos ordeno que não mateis homem algum, porque à imagem de Deus fiz o homem. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus disse ainda a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Estabeleço a minha aliança convosco e com toda a alma vivente que está convosco. Aves, gado e todos os animais selváticos da terra, todos os que saíram da arca, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será exterminada toda a carne por meio das águas do dilúvio, nem haverá outro dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por todas as gerações. Ponho o meu arco nas nuvens, para que sirva de sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Depois que Noé saiu da arca, começaram a cultivar a terra e a plantar vinhas. Bebendo do vinho, Noé embriagou-se e deitou-se nu dentro da sua tenda. Viu Cam, pai de Canaã, a nudez de seu pai e saiu contando aos seus 2 irmãos. Tomaram Sem e Jafé um manto e de costas cobriram a nudez de seu pai. Os seus rostos estavam para trás e não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. Depois que Noé viveu 3 séculos e 50 anos depois do dilúvio, morreu com a idade de 950 anos. Gênesis capítulo 10. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javã, Elice, Tarsis, Quitim e Dodanim. Desde estes se espalharam as ilhas das nações, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas terras. Os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. De Cuxi também saíram Assur, que gerou Nínive, Reobote, Calá e Rezen, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Napateus, Patruzitas, Casluitas e Capteus. E os Casluitas geraram os Filisteus e os Capteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e os amorreus, e os jebuseus, e os girgazeus, e os heveus, e os arcaeus, e os sineus, e os arvaditas, e os zemaritas, e os amateus.
Depois habitaram os cananeus até o dia em que os israelitas entraram na terra de Canaã. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Filhos de Arfaxade, Salá. Filhos de Salá, Éber. Filhos de Éber, Péleg e Joctã. Filhos de Joctã, Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gera, Adorã, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Avila e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. As terras em que habitaram foram desde Meca, quando se dirige à frente de Sefar, até o leste da Assíria. Estas são as famílias das nações, segundo as suas línguas, segundo as suas terras e segundo as suas nações.